Eu sinceramente gostaria de ter aprendido isso antes. Aqui eu vou compartilhar com você 6 dicas extremamente valiosas que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro na Bolsa de Valores e que eu aprendi tarde demais. Se eu tivesse de fato entendido e aplicado tudo isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui, provavelmente eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Então anote bem aí essas 6 dicas que elas vão de fato fazer muita diferença na sua vida, por mais que no início pareça ser um pouco bobo, pareça ser um pouco óbvio, mas na hora que você internaliza cada um desses conceitos e de fato aplica nos seus investimentos, aí sim o jogo vai mudar. Vem comigo. E pra gente começar indo direto ao ponto, só me conta aqui se você vai chegar até o final desse vídeo e vai aplicar essas 6 dicas que eu vou te dar. Comenta aqui embaixo, Bolsa de Valores, que esse vai ser o nosso código para eu saber que você vai chegar até o final. E bora pro primeiro. A primeira dica nada mais é você saber que você não vai ficar rico do dia pra noite. A gente tende a ser muito imediatista, a gente começa a ver anúncios bombardeando a gente o tempo inteiro falando para fazer day trade, para comprar e vender ações no mesmo dia, começar a tirar dinheiro da bolsa todos os dias, fica naquela ganância de querer de fato ganhar todo dia, querer ganhar muito dinheiro rápido, quando na verdade isso não existe. Quando a gente está falando de investimentos, a gente está falando de longo prazo. A gente sempre tem que pensar no longo prazo, até porque a bolsa de valores ela não foi feita para ganhar dinheiro de fato. Na verdade, a bolsa de valores é um mecanismo para você se tornar sócio de boas empresas e de fato ganhar dinheiro com a distribuição de lucro desses negócios, pensando no longo prazo. Para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, você precisa fazer dinheiro e a bolsa de valores vai ser só onde você vai aplicar esse dinheiro para esse dinheiro trabalhar para você e você não precisa ficar trabalhando para sempre. Então não é com R$1.000, R$10.000, R$100.000 que você vai de fato simplesmente parar de trabalhar e vai começar a aposentar porque você está tirando dinheiro da bolsa todo dia. Não é assim que funciona. Você precisa de um pouco mais de dinheiro do que isso, dependendo de quanto você precisa viver, né, todos os meses, mas a ideia é que você precisa colocar cada vez mais dinheiro na bolsa de valores para aí sim começar a receber essa renda passiva. No início, essa renda passiva que você vai receber vai ser muito pequena, vai parecer que não tem graça nenhuma, que é muito pouco, mas o efeito disso no longo prazo, na hora que vira aquela bola de neve, juros sobre juros, aquele efeito dos juros compostos, aí sim você vai ver o efeito que isso pode dar. E antes de falar o segundo, eu queria te lembrar que está rolando o evento O Resgate do Investidor Perdido aqui no canal. Ontem foi o primeiro dia, na segunda-feira foi incrível e hoje, amanhã e quinta-feira nós temos o segundo, terceiro e quarto dia. São 4 dias de live que eu estou passando muito conteúdo de valor para você, todos os dias às 19h30. Então vem aqui no canal dos dias 23 a 26 de agosto que eu estou te esperando nas nossas lives para você ver de fato quais são os melhores investimentos, quais foram aqueles investimentos que eu utilizei para de fato chegar onde que eu cheguei. E a segunda dica, já pegando um gancho do que eu acabei de falar, é que não existe um melhor investimento e o melhor investimento não é o que rende mais. É um pouco contraintuitivo isso, mas essa é a verdade. E na verdade, o melhor investimento, na verdade, é aquele que se adequa aos seus objetivos, aos seus sonhos, suas metas, seus prazos de investimento, seu perfil de investidor. Então a gente tem que considerar quais são as características de cada investimento e quais são os nossos perfis de investidor, os nossos objetivos, para aí sim a gente fazer aquele match para saber qual que é o melhor investimento para cada objetivo. E de forma resumida, a gente não tem que buscar o investimento com base na rentabilidade que ele oferece. A gente tem que buscar com base no risco e na liquidez que a gente vai ter nesse investimento. Então, se você é um cara muito conservador, que não quer correr risco nenhum, você não pode, por exemplo, colocar grande parcela do seu capital na bolsa de valores, em ações e fundos imobiliários. Você tem que buscar investimentos mais conservadores, mais seguros. E por outro lado, se você é mais arrojado, mais agressivo, aí sim você pode buscar uma rentabilidade maior, mas também estando ciente que você vai correr um risco maior também. E você está disposto a correr esse risco. A terceira dica é a seguinte: nada sobe para sempre e nenhuma queda é eterna. O que isso significa, né? Muitas vezes na bolsa de valores, apesar de no longo prazo ela ser um excelente investimento porque ela tende a se valorizar no longuíssimo prazo, no curto prazo tem uma oscilação diária ali, muitas vezes pode ter uma oscilação mensal, a bolsa pode cair 10% no mês ou eventualmente algum período de crise, como foi, por exemplo, a pandemia do coronavírus, a greve dos caminhoneiros, Joesley Day, a bolsa cai muito em um curto espaço de tempo e nesse momento as pessoas começam a ficar desesperadas, começam a ter medo, começam a ficar desesperadas, começam a ter medo, vira aquele caos porque ninguém sabe o que está acontecendo, todo mundo acha que é o fim do mundo porque a bolsa está caindo, está todo mundo perdendo dinheiro e aí todo mundo desespera. Quando na verdade a gente tem que saber que nenhuma queda é eterna. E da mesma forma o inverso também é verdadeiro. Quando a bolsa não para de subir, está subindo todo dia, todo mês, todo ano, ela não para de subir, está batendo recorde atrás de recorde, a gente tem que saber que nada é para sempre também. Eventualmente vai acontecer alguma correção. Então não é porque ela está subindo muito ao longo dos últimos anos que ela vai continuar
continuar subindo pelos próximos anos também. Então a gente precisa ter pé no chão, não pode ser ganancioso de querer colocar tudo na bolsa para ganhar, porque eventualmente na hora que a gente colocar, a bolsa vai cair, vai corrigir e a gente vai perder muito dinheiro. Então tenha sempre isso em mente, que nenhuma queda é eterna e nada sobe para sempre também. Com isso, a gente já entra na quarta dica, que é um gancho dessa terceira também, que é o fato de que você deve ser ganancioso quando todos estão medrosos e você deve ter medo quando todos estão gananciosos. Por quê? Nesses momentos que a bolsa está subindo, está todo mundo ganancioso, todo mundo querendo levar dinheiro para a bolsa, porque não para de subir, não para de subir, não para de subir, o que você tem que fazer? Opa, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso ter um pouco mais de calma aqui e entender por que está subindo tanto assim, será que de fato essa alta é justificável, não é uma bolha que está surgindo? Então você precisa ter um pouco de medo ali nesse momento que está todo mundo ganancioso. Então se você tiver esse pé no chão e eventualmente não comprar ou até mesmo reduzir um pouco de exposição à bolsa, isso pode ser muito positivo para você em um momento que a bolsa de fato tiver aquela correção. E a mesma coisa serve para o inverso. Na hora que está todo mundo desesperado, está aquele pânico, está aquele caos generalizado, o que vai acontecer? Está todo mundo desesperado, você tem que ir lá e ser ganancioso, você tem que acreditar, ir lá e comprar na baixa. Porque na hora que você compra na baixa, você está fazendo um bom investimento pensando a longo prazo. É só você olhar o que aconteceu na pandemia. Teve aquele momento ali em março que estava todo mundo desesperado e a consequência disso, todo mundo começou a vender no prejuízo. E quem teve coragem, quem teve de fato essa ambição de ir lá e comprar mais, acreditou, de fato está ganhando muito dinheiro porque comprou na baixa, a bolsa já subiu mais de 100% desde então. Então é isso que vai de fato te fazer ganhar dinheiro no longo prazo também com seus investimentos. Pode não ser a fórmula mágica, mas pelo menos você conseguir de fato encontrar bons momentos de compra e não gastar dinheiro à toa comprando ali na alta da alta da alta, eventualmente você vai fazer bons negócios no longo prazo. E mais uma vez, é impossível você saber qual que é o mínimo da bolsa ali para você comprar na baixa e é impossível você saber qual que é o máximo da bolsa para você comprar na alta. Mas se você pegar e entender um pouco o sentimento das pessoas em cada momento, você já consegue ter uma ideia se de fato faz sentido comprar, se não faz tanto sentido comprar assim. Então você pode se basear com base nisso. Compre quando todo mundo está medroso e não compre ou até mesmo venda um pouco quando está todo mundo eufórico e ganancioso. Essa quinta dica agora é muito valiosa, é uma das mais importantes do vídeo, pelo menos na minha opinião, porque isso de fato mudou completamente o jeito que eu penso os meus investimentos. Por quê? Qual que é essa dica, né, na verdade? Em toda negociação, sempre tem alguma pessoa ou alguma empresa com alguma opinião diametralmente oposta à sua. O que isso significa? Significa que tem duas pessoas com opiniões totalmente opostas sobre alguma empresa. Se você está comprando a ação X, existe alguém vendendo aquela ação X. Se você está comprando porque você acha que essa é uma boa empresa, que ela está barata, que está acontecendo qualquer coisa que torna ela um bom investimento, existe alguém naquele mesmo momento achando que aquela empresa, pelo preço que você está querendo comprar, tá cara, que não vale mais a pena. Então ela está te vendendo essa empresa. E por que ela está te vendendo essa empresa? O que ela enxerga nessa empresa que você não está enxergando? Ou então, o que você está enxergando nessa empresa que a outra pessoa não está enxergando? E aí, quando você começa a fazer esse exercício de entender, de fato, se eu estou querendo comprar, tem alguém querendo vender, o que ela está vendo? Por que eu não estou enxergando isso que ela está enxergando? E você começa a buscar um pouco mais de informação para embasar ainda mais a sua análise, começa a escutar teses contrárias à sua, você começa a entender de fato quais são os riscos daquele negócio que você está comprando. Porque se você está comprando, tem alguém querendo vender pelo mesmo preço, enfim, acho que você pegou a ideia. A sexta e última dica desse vídeo também é super valiosa, mas antes, se você chegou até aqui, lembra de comentar a Bolsa de Valores aqui embaixo, que eu quero saber quem chegou até o fim. E deixa seu like se você curtiu esse vídeo até aqui e vai chegar até o finalzinho dele também. E bom, essa sexta dica é o seguinte, não se sinta mais rico quando a bolsa estiver subindo e nem mais pobre quando a bolsa estiver caindo. Por quê? Quando você tem ações, tem fundos imobiliários, o valor daquelas ações, daqueles fundos imobiliários, não é de fato aquele patrimônio que você tem. Você tem que pensar, na verdade, não em valores monetários, em valores absolutos. Você tem que pensar em números de ativos que você tem. Você tem que pensar em comprar um estoque de ativos. Por quê? Se a empresa vai distribuir dividendos, por exemplo, ela vai pagar X reais de dividendos por ação. Ou seja, quanto mais ação,
mais dividendos você vai receber. Não é quanto mais dinheiro você tem naquela empresa, mais dividendo você vai receber. Obviamente que tem um pouco de relação também, já que quanto mais ação, mais patrimônio você vai ter naquela empresa, mas perceba que quando a empresa está pagando o dividendo, ela está pagando por ação, ou seja, quanto mais ação você tiver, mais renda passiva você vai ter. E não importa se essa ação está subindo 100% ou caindo 80% naquele ano, se ela está pagando aquele dividendo, você vai receber aquela renda passiva independentemente do preço da ação. Então sempre foque de fato em buscar ter mais ações, buscar ter mais número de ações na sua carteira e não necessariamente ter 20 empresas diferentes, mas ter várias ações de poucas empresas, desde que você esteja diversificado em empresas diferentes, setores diferentes e por aí vai. Até porque também não importa se a ação está custando 10, 20, 30 ou 100 reais. O que importa é a renda passiva que você vai ter. Não importa o seu patrimônio na hora de aposentar. Importa qual que é a renda passiva que esse patrimônio gera. Você tem que sempre pensar em fluxo de caixa e para você trazer essa mentalidade de fluxo de caixa, você trazer essa ideia de comprar ativos, comprar um estoque de ação cada vez maior, aí sim isso pode fazer diferença na sua vida. Por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de deixar o like, eu te espero no nosso evento às 7h30 da noite. Mas se já tiver passado, eventualmente quando você estiver vendo esse vídeo, assiste algum desses outros dois aqui que com certeza você vai gostar também. E um grande abraço e até a próxima.